crédito de habitação é normalmente o crédito mais longo que as famílias portuguesas têm para pagar ao longo da sua vida. Hoje neste vídeo eu vou-te tentar explicar e dar algumas dicas como podes pagar o teu crédito de habitação mais depressa, despachar isso o mais rapidamente possível. Se andas aqui pelo canal já há algum tempo, já sabes, e que eu costumo dizer muitas vezes, que não há milagres, as coisas não acontecem da noite para o dia e que a resposta normalmente está no mais difícil. Portanto, se queres saber como podes pagar o teu crédito de habitação mais depressa, fica comigo até ao final, subscreve o canal, deixa o teu gosto. Vamos lá então. Portugal está neste momento sobre uma grave crise habitacional e várias políticas têm sido aplicadas pelos governos, outras tantas certamente virão a ser aplicadas. Eu aqui no canal tenho falado muito especialmente sobre a medida que foi implementada recentemente, do crédito 100% para jovens até 35 anos, mas hoje decidi falar de uma coisa diferente. Quero dar-vos algumas dicas para conseguirem pagar mais rapidamente o vosso crédito de habitação, como podem fazer, como funciona, e acho que certamente isto vai-vos poupar alguns anos de pagamento do vosso crédito de habitação. E se és um dos jovens que está a ponderar agora comprar casa com este crédito a 100%, acho que certamente é uma coisa que tu também deves considerar quando comprares a tua casa, é realmente começar já a planear o pagamento mais rápido do teu crédito, ok? Vamos lá então para a primeira dica. A primeira dica é fazer os pagamentos extra. Tal como eu falei no outro vídeo, isto é uma forma bastante prática de conseguires fazer, mas nem todos os bancos aceitam. Portanto, é importante que tu valides com o teu banco se isto realmente é uma coisa que podes fazer. É uma coisa que toda a gente pensa ao início de, claro, lógico, fazer pagamentos extra, claro. Muitas pensam em fazê-lo, mas poucas o fazem. E realmente as que fazem ganham com isso. Muitas das vezes o dinheiro é canalizado por coisas que não têm nada a ver, para coisas que nós realmente gastamos e não nos traz qualquer benefício. Isto realmente pode trazer um benefício, que é pagares uma casa mais rapidamente, a tua casa mais rapidamente. Uma coisa que tu podes fazer com isto é pegar, por exemplo, nos teus subsídios de férias e Natal, pegar e realmente abater uma parte ou a totalidade desses subsídios no crédito de habitação. É claro que isto é uma coisa que tu podes fazer todos os meses, ou podes pegar num bolo e, por exemplo, anualmente fazeres um pagamento maior do que aquele que normalmente fazes à cabeça anualmente. A segunda dica que eu tenho para ti é o refinanciamento da tua dívida. Tu podes chegar perto do teu banco ou outro banco e tentar fazê-lo. Isto tem duas vantagens: uma taxa de juros mais baixa ou o prolongamento do teu crédito através do valor que tu tens atualmente em dívida. Existem bancos ou até mesmo o teu próprio banco que te pode fazer taxas de juros mais baixas. Eu mudei o meu crédito de habitação de banco recentemente exatamente por causa disso. A taxa estava a ficar muito alta, não é? Eu tinha a taxa variável indexada a Euribor e como os juros estavam a subir assustadoramente, eu decidi refinanciar o meu crédito, neste caso com outro banco, porque o meu banco não quis fazer esse refinanciamento comigo. Eu então mudei para outro banco, tive uma taxa muito mais baixa, mudei para taxa fixa no caso, porque não havia ainda uma perspectiva das coisas melhorarem a nível de juro. Então decidi jogar pelo seguro, ficar com uma taxa fixa e então também prolongar o tempo do meu empréstimo, já que já tinha pago bastante do valor em dívida, então o valor que ficou por pagar, estendendo isso, ficava com uma mensalidade mais ou menos ajustada àquilo que eu queria na altura. E então mudei para o outro banco. Mais tempo para pagar dívidas, como prolongar o empréstimo, é uma boa opção para quando as pessoas estão realmente com problemas financeiros e estão a tentar dar a volta a alguma situação na vida que está mais complicada, e é realmente uma boa solução. Agora, se queres pagar mais depressa e consegues pagar uma mensalidade um bocadinho maior, realmente encurtar o tempo de pagamento é muito melhor do que estendê-lo. Assim vais pagar muitos menos juros, porque o tempo é mais reduzido e o cálculo dos juros é feito a cada pagamento, digamos assim, ao valor bruto em dívida que tu tens com o banco, ou seja, o valor de dívida que tu tens, ele vai calculando o juro todos os meses em cima desse valor. Então, se tiveres menos tempo para pagar, como vais pagando uma fatia maior todos os meses, vai compensar a nível de juros. A terceira dica que eu tenho para ti é rever o teu orçamento familiar. Mas, Diogo, o que é que o orçamento familiar tem a ver com o facto de pagar a minha casa muito mais rápido? Confia em mim, tem muita coisa. Isto porque se tu estiveres a consumir coisas que não te trazem grande benefício a longo prazo, se estás, por exemplo, a ir comer fora muitas vezes, podes reduzir esse tipo de coisas, podes deixar de consumir certas determinadas coisas e com esse valor poupado nessas coisas, podes pegar e amortizar no teu crédito de habitação. Isso vai fazer com que tu ganhes tempo do teu crédito de habitação e vais ficar com a tua casa paga muito mais depressa. Dessa forma, ficas com 100% do teu património, ou seja, da tua casa, líquido para ti, ou seja, é todo teu, não deves mais nada a ninguém e podes usar o valor da prestação da casa, então, por exemplo,
para outras coisas. Podes querer montar um negócio e não consegues montar um negócio porque tens muitas coisas ali a serem pagas ao mesmo tempo, e podes então agora, a partir deste momento, utilizar o valor que tu tinhas a pagar a prestação da casa, mais aquilo que tu deixaste de gastar junto, e podes então se calhar dar o teu pontapé de saída para o teu negócio. A minha quarta dica é amortização sem penalização. Achas que conseguias amortizar um crédito e despachá-lo mais depressa assim? Tens qualquer tipo de penalização. Estamos em Portugal, amigo. E o mundo funciona assim. Se existem pelo menos umas coisas boas aqui no meio disto tudo. Se tens uma taxa variável, normalmente a penalização é mais baixa, normalmente ronda os 0,5%, depende de cada contrato, quando a taxa fixa normalmente ronda os 2%. Portanto, se tens um bom coração para ver a Euribor sempre aqui a subir e a descer e a tua prestação a acompanhar isso, fantástico. Tens aqui uma grande oportunidade de conseguires fazer pagamentos a mais sobre o teu crédito de habitação e ainda teres uma penalização muito mais baixa do que quem tem taxa fixa. E a dica que eu tenho para ti é pegares nesse aumento de salário que tu estás para receber, se vais receber ou se já recebeste, e realmente utilizá-lo para pagar dívidas, neste caso o teu crédito de habitação. Eu sei que isto vai doer a algumas pessoas, mas isto é a realidade. E nós, em Portugal especialmente, claro que não é exclusivo nosso, mas nós normalmente temos a tendência de, quando recebemos um aumento, quando recebemos mais dinheiro, a tendência é sempre aumentar o estilo de vida. Ou seja, uma casa nova, um carro novo, umas roupas de marca, esse tipo de coisas, né? Jantar a sítios mais caros, comprar, fazer remodelações em casa XPTO. E normalmente são coisas que até a gente não precisa muito. Então, se recebemos este nosso aumento, podemos muito bem pegar e alocá-lo ao pagamento extra do nosso querido crédito de habitação. Imagina, tu recebeste aqui um aumento de 100 euros este mês, ou já recebeste, né? E estás aqui numa fase em que eu te pergunto assim: se tu mês passado não recebias 100 euros e agora recebes, qual é que era a diferença de antes para agora? Se não utilizares esses 100 euros? É nenhuma, mantens a mesma situação. Ah, mas o Diogo, faz muita diferença 100 euros. Faz, claro que faz. Especialmente se estiveres com dívidas, não é? Se estiveres com dívidas, se estiveres com muitos problemas, ou uma dívida, um crédito de habitação muito grande, que vai durar anos e anos, tipo 30, se calhar é uma boa ideia pegares nesse dinheiro, continuares o mesmo estilo de vida, manteres o mesmo patamar e pensares em realmente reduzir o tempo em que vais estar a pagar juros a um banco. Então, se quanto mais pressa pagares e menos lhes pagares, melhor para ti. Pensa muito bem e estabelece novamente, revê também o orçamento familiar que tu fizeste, se caso já tenhas ganho este aumento, e utiliza este dinheiro para realmente pagares um bocadinho mais do teu crédito de habitação todos os meses, ou amealhares e pagares uma vez ao ano. É excelente para quando nós recebemos aumentos salariais pagarmos as nossas dívidas. Sexta dica que eu tenho é: já que estás com um problema, não queres criar mais, ou seja, não arranjes novos empréstimos. Esta dica é ouro, e é a última dica que eu tenho para ti e é especial, é ouro. Se já tens uma corda ao pescoço, não vais querer meter mais, né? Uma só faz o serviço pelas outras todas. Mas a nossa sociedade vive de uma forma muito consumista, está tudo montado em volta do consumismo, não é? E todos somos um bocado assim, todos gostamos de consumir, todos gostamos de mostrar aos outros o que temos, não é? Tudo material, porque mostrar aos outros que somos mais inteligentes é um bocado irrelevante. Quando nós temos problemas com dinheiro, normalmente a tendência, infelizmente, é continuar a criar mais problemas. Esta dica, por isso é que eu digo que é ouro. Se vocês estão com um crédito ou vários créditos e estão a tentar combater isto, a ideia é não fazerem mais. Não, ok, estou a pagar um, vou criar outro. Não, a ideia não é essa. A ideia é pagares aquele só. Focaste a pagar aquele. Se tens só o crédito de habitação e só tens que pagar o crédito de habitação, força, paga só o crédito de habitação. Mantém o foco a pagar o crédito de habitação e vai nesse caminho. Mas calma que este vídeo ainda não acabou, porque eu vou dar aqui exemplos para tu veres como é que funciona se tu pagares mais um bocadinho todos os meses ou todos os anos, pagares mais um bocado o teu crédito de habitação. Para nisto. Se tiveres um empréstimo de 150 mil euros com um prazo de 360 meses, ou seja, 30 anos, com uma taxa de juros de 3,5, vais estar a pagar cerca de 673,57 euros mensalmente, ok? Está a pagar isto ao banco. Para teres noção, o total a pagar em juro para este crédito é de 92.484,89. Quer dizer que ao fim de 30 anos a tua casa não custou 150 mil euros. Custou exatamente 244.404,13 cêntimos. Os juros é uma cena, meu. O pessoal no fim não vê, porque tu vais pagando todos os meses e não vais notando, mas no final
é um valor muito, muito grande. E portanto eu tenho aqui dois cenários para vos apresentar. Eu agora vou olhar aqui para o ecrã porque eu tenho estes dois cenários aqui. Se vocês fizerem um pagamento extra mensal de 50 euros, é mensal, todos os meses, pá, mais 50 euros. Imagina, estás a ver aquele extra que tu recebeste do teu emprego, mais 100 euros, pronto, tiras 50, vais ter um pagamento extra 723,57, ou seja, vais pagar mais 50 euros todos os meses para além dos 673 que estavas a pagar. Vais ter um novo prazo de 26 anos e 8 meses, mais ou menos, com o total pago em juros, com a amortização de 73,843.060 cêntimos. Poupas em juros 18.631,29 e poupas 3 anos e 4 meses. Vais conseguir pagar o teu crédito em vez de 30 em 26 anos e 8 meses. Temos aqui então um segundo cenário, que é uma amortização extra semestral, em 6 meses, de 500 euros. Era aquilo que eu estava a dizer, ir guardando o valor e depois pagar de uma só vez. Portanto, vais ter um novo prazo de 26 anos e 1 mês, aproximadamente, com total de juros pagos com amortização de 70.124,30 euros, uma poupança em juros de 22.360,59 e poupas 3 anos e 11 meses, ok? Mais um caso em que não estás a pagar todos os meses, mas vais juntando e pagas uma vez, 6 em 6 meses, porque há bancos que, infelizmente, não deixam que pagues um extra mensal, só deixam pagar tipo 6 em 6 meses, ano. Então podes fazer isso, ir juntando e depois amortizar de uma vez. Quero explicar um bocadinho também como é que funciona, e acho que é muito importante vocês também perceberem como é que funciona o pagamento das vossas prestações e das vossas amortizações. Normalmente, quando nós pagamos mensalmente, o valor é repartido entre juro e dívida. Como a amortização cai diretamente sobre o saldo devedor, o juro seguinte que é calculado é sempre sobre o saldo devedor, que o saldo devedor é aquilo que nós devemos ao banco. Quando nós pedimos um crédito de 150 mil euros, se nós estivermos a pagar 30 anos e 150 mil euros, e como o valor da nossa mensalidade é repartido entre um e outro, o saldo devedor vai diminuindo muito mais devagar. Como nós pagamos mais 100 euros, por exemplo, todos os meses do nosso crédito de habitação, metade dos 600 e tal euros que nós pagamos de mensalidade, se fizer um split, faz 300, mais ou menos, agora vai ter 400 para o saldo devedor e 300 para o juro. Então o saldo devedor vai diminuir mais rapidamente. Então o cálculo de juro vai ser feito sobre o saldo devedor, que tem menos 100 euros do que aquilo que era suposto ter, então vamos pagar menos de juro no mês seguinte e por aí adiante. Ou seja, depois de fazeres uma amortização de 5 mil euros, por exemplo, vais chegar com um saldo devedor de 145 mil euros, sendo que o juro do próximo pagamento será calculado sobre 145 mil e não sobre 150. Há umas certas considerações a ter. Eu já falei anteriormente no vídeo, quando nós fazemos amortizações, nós somos penalizados pelo banco. E normalmente, como eu já referi, a taxa fixa é mais penalizadora do que a taxa variável. Vou dar aqui um exemplo em que, num caso de uma amortização de 10 mil euros, não é? A nossa penalização numa taxa variável será de 50 euros, mais ou menos, sendo que o percentual é de 0,5, ou de 200 euros numa taxa fixa em que o percentual é de 2%. Isto normalmente está escrito nos contratos que nós fazemos com o banco quando vamos fazer o empréstimo, o crédito de habitação. Vocês podem então analisar os contratos que têm com o banco em relação ao vosso crédito de habitação para ver qual é que é exatamente a taxa de penalização em caso de amortização. Outra coisa que também é preciso ter em consideração é que normalmente há bancos que não aceitam um valor qualquer. Têm valores mínimos para amortização e, por exemplo, aquele cenário que eu dei de 100 ou 50 euros, em alguns casos pode não se aplicar. Se tens, por exemplo, um crédito que foi feito antes de 2012 e fizeres amortizações, também tens algumas regalias fiscais, alguns benefícios fiscais quanto à amortização do teu crédito no teu IRS. Mas aí também é bom que tenhas alguém que te possa orientar nesse sentido, a nível fiscal. Outro ponto também muito importante e que nós temos de sempre ter em atenção é que nós precisamos ter liquidez. O que é que eu quero dizer com o ter liquidez? É o facto de que tens de ter um fundo de emergência e tens de estar sempre precavido para situações que podem aparecer. Não use esse dinheiro para fazer amortizações. Mantenha esse dinheiro sempre contigo, porque imprevistos acontecem e convém ter sempre liquidez e estar pronto para essas situações. Usa sempre dinheiro extra que não, entre aspas, precises para fazer estas amortizações. E está aqui em baixo também na descrição o e-book que eu tenho a certeza que vos vai ajudar a analisar o vosso orçamento familiar e a ser mais disciplinados com o dinheiro, e vão conseguir certamente com isso também amortizar muito mais no vosso crédito de habitação. Portanto, já sabem, pessoal, deixem o vosso like, subscrevam o canal se acharam este conteúdo bom para vocês, e vou deixar aqui um vídeo também sobre o crédito de habitação
para vocês verem a seguir, ok? Portanto, vejo-nos no próximo vídeo.